A gente tem amigos que muitas vezes já têm filhos, né, doutor? E falam, não quero mais ter filhos e tal. E daí tem muita gente que ainda tem medo. Ainda existe um certo receio quando se fala desse tipo de cirurgia, né, doutor? Boa tarde, doutor. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. O receio sempre é porque as pessoas têm medo de depois da vasectomia se vai continuar sendo do mesmo jeito, a relação vai continuar sendo igual, a vontade... E pode mudar alguma coisa, doutor? Não muda nada. Tudo continua Só exatamente... muda que não vai ter mais filhos, né, doutor? Então, até melhora, porque você não tem mais a preocupação de que vai engravidar a parceira, a esposa, então isso alivia bastante, às vezes até ajuda na hora da relação. Doutor, existe um limite mínimo de idade para se fazer a vasectomia? Então, tem uma lei que foi publicada em 96 no Brasil todo, que a partir dos 25 anos de idade, com 2 filhos, você está autorizado a fazer a vasectomia. Em casos excepcionais, se você tem só um filho, mas a esposa tem algum risco de engravidar ou a criança de nascer com defeito, isso pode ser autorizado em casos especiais. Com um pouco antes dessa idade? Um pouco antes dessa idade, ou se não tiver 2 filhos, em casos especiais pode ser autorizado. E, doutor, qual é essa nova técnica que estão falando tanto agora? Existe uma diferença muito gritante, assim, que chama atenção? Deferectomia? Como é que é, doutor, o nome? A vasectomia, a gente vai cortar o canal deferente. O canal deferente é o canal que transporta o espermatozoide do testículo para a vesícula seminal para ser ejaculado. Então a gente corta o canal e amarra para poder ter certeza que não vai voltar a se recanalizar. E essa é uma técnica relativamente simples, porque o testículo é muito fácil de ser palpado e você faz essa cirurgia com anestesia local. Pode ser feita num consultório ou no hospital, numa sala simples, e o paciente entra e sai andando normalmente. Então é muito mais tranquilo, doutor? Não precisa de uma internação, de um procedimento pré-operatório, pós-operatório? Faz exames simples, né, para ver se não tem diabetes, não tem uma anemia, alguma coisa. Exame simples, faz a cirurgia e vai embora para casa. De preferência, a gente recomenda que chegando em casa coloque uma bolsa de gelo para não ter inchaço, não ter dor no local. E quem faz atividade física espera 10, 15 dias. Quem faz trabalho pesado é melhor não fazer esforço por uma semana. Mas quem trabalha sentado ou sem fazer esforço, em 2, 3 dias já pode voltar ao trabalho. Doutor, essa regulamentação no governo é uma maneira também de equilibrar o meio familiar, na verdade, né? Com certeza. E daí isso significa que as pessoas mais humildes, elas podem fazer esse procedimento gratuitamente ou não necessariamente? O procedimento é feito gratuitamente, está disponível em todas as prefeituras, teriam que ter disponível, aqui em São Paulo a gente tem disponível. É só solicitar que quer fazer um planejamento familiar, vai ser encaminhado, passa entrevista com a assistente social, com a enfermeira, explicado todo o processo e depois ele é encaminhado para fazer a cirurgia gratuitamente. E doutor, depois eu já vi também casos da pessoa querer desfazer. Resolve ter outro filho depois de não sei quantos mil anos e daí resolve, dizem que é tudo de especulação, que a gente ouve as pessoas comentando, que é muito mais difícil reverter a cirurgia do que a cirurgia propriamente dita, é verdade? É verdade, a reversão é muito difícil, porque o canal é muito fino e para fazer a reversão a gente tem que usar um microscópio e fios muito finos, como se fosse um fio de cabelo para poder fazer a ligadura dos canais novamente. A chance de sucesso é alta, mas é uma cirurgia que custa caro, né? Porque é uma cirurgia mais cara do que a vasectomia, muito mais. Muito mais cara. E a chance de sucesso é grande, porém, por exemplo, se ele fez a vasectomia e quer reverter depois de 7, 8, 9, 10 anos, aí vai diminuindo a chance de sucesso, assim, dos espermatozoides terem uma qualidade boa e a taxa de gravidez não vai ser tão alta. Apesar do sucesso da cirurgia, a taxa de gravidez não é muito alta quanto mais tempo passou da vasectomia. Doutoria, assim, eu vejo muito que a maioria eu não sei se agora aumentou, mas eu já tinha feito muitas matérias sobre isso, que falava que as mulheres normalmente é que fazem os procedimentos para não terem mais filhos, né? A ligação de trombas e tudo, por conta mesmo desse preconceito, né? Sim. Ainda é assim ou os homens já estão mais... Não, os homens já estão fazendo mais, inclusive porque o risco para o homem é muito menor. Como é um órgão superficial, e o custo também, né, doutora? O custo é mais baixo, não precisa de internação, porque a mulher, como a trompa está dentro da barriga, tem que fazer uma anestesia, ou uma RAC, ou uma anestesia geral, tem que ficar internado um dia e tem muito mais risco do que a cirurgia que é superficial no homem
e com pequeno risco de talvez uma infecção, um pequeno hematoma, mas coisas simples que são resolvidas rapidamente. E doutor, e não interfere em nada, como você tinha falado, na potência sexual, no desempenho, nada disso? Não, de jeito nenhum. Continua exatamente como é. E depois de quantos dias o homem pode voltar a ter relação, doutor, depois de uma cirurgia como essa? Então, 3, 4 dias já é suficiente, porque assim, ele se sentindo bem, não estando inchado, ele pode voltar. A única coisa é que tem que ainda usar o preservativo ou o método anticoncepcional que ele está usando até fazer o exame do espermograma. Ah, tem um retorno médico aí. Tem um retorno médico, porque assim, existe uma quantidade de espermatozoides que já está para frente do canal, já está na vesícula seminal. Então, para limpar essa vesícula dos espermatozoides são de 15 a 20 ejaculações. Então, depois dessa quantidade de ejaculações, ele vai no laboratório, colhe um exame do esperma para ver se tem algum espermatozoide ainda. Se não tiver mais nenhum, tá Estou pensando resolvido. aqui, doutor, que é por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas ele tinha feito vasectomia e eu engravidei. Não é por isso, é porque na verdade não esperou o tempo certo, né, doutor? Não esperou o tempo certo. Para esvaziar todo todo o reservatório. Ou, assim, é uma chance muito rara, de 1 para 1000, de não dar certo a cirurgia. Por isso que a gente recomenda que, passou aquele prazo determinado, 1, 2 meses, 15 a 20 ejaculações, fazer o exame para ter certeza que a cirurgia foi efetiva. E doutor, e daí, por exemplo, se desse 1 milhão aí uma pessoa não dá certo, daí tenta fazer de novo? Faz de novo e daí... Até vingar. Até vingar, mas daí dá certo. Eu acho muito importante esse planejamento familiar, até essa lei mesmo que permite que as pessoas façam, independente de classe social e de você ter dinheiro ou não, você busca informações, você que não tem condições de fazer uma cirurgia, de consultar um médico, de pagar pela cirurgia ou não tem convênio, para que se possa ter uma qualidade de vida melhor, né, doutor? Sim, o planejamento familiar, na verdade, não é que o governo quer determinar quantos filhos você tem, mas é que o bom senso o determine, né? Que você possa cuidar de cada um deles da melhor maneira possível. Então tem esses preconceitos, não, porque eu vou melhor ficar evitando. Às vezes você esquece, acaba tendo uma gravidez que pode te trazer mais. Você poderia cuidar melhor dos seus filhos sendo um número menor de crianças. É claro que tem gente que tem condições e que tem o sonho de ter uma família grande, né, doutor? Mas acho que o mais importante é ter o bom senso, né, doutor? Exatamente, saber quantos filhos você tem, pode cuidar, pode criar e ter aquele número certo e cuidar bem. Doutor, existe uma média de idade para aqueles que procuram mais? Qual é a faixa etária de quem mais procura? Na faixa dos 30 e poucos anos, que já estão com a prole constituída, bem decididos, essa é a faixa que mais procura. E olha, e você viu, né? Você pode marcar numa sexta-feira, por exemplo. Claro que você não vai chegar no médico e já marcar a cirurgia para amanhã, porque tem todos os exames, como o doutor explicou para a gente, pré-operatórios que você precisa fazer, que são de praxe para qualquer cirurgia que você vai fazer, sendo pequeno, médio ou grande porte. Mas comece a planejar melhor, conversar com a tua esposa, você conversa com o teu marido. Só de você saber que aquela dor não é uma dor descomunal, que você não vai ficar um tempão longe dos teus afazeres, ou mesmo sem poder namorar, que tem gente que se preocupa com isso também. Sim. É tudo muito tranquilo. Basta você se planejar. Doutor, adorei nossa conversa. Doutor Maurício tem o Face, que é Doutor Maurício Uro. Você pode entrar em contato com ele. Se eu deixei de perguntar alguma coisa, você tem curiosidade, faça a tua pergunta, o doutor responde para você.